Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 3 de setembro de 2025, como prometido, eu estou aqui no meu estúdio criativo, também conhecido como sofá da minha casa, para explicar para vocês as regras do concurso, que é apenas uma página, e é aí que vem toda a explicação, que vai premiar o vencedor com um curso, com o meu curso online, Conte Sua História, Cure Sua Vida, que é o curso de entrada para essa jornada maravilhosa. E o mais importante, 1 hora de mentoria exclusiva 1 a 1 comigo. E quem eu sou? Eu sou Tiziana Azevedo, escritora e roteirista. Então, pega aí seu papel, caneta e anota tudo para saber o que é esse tal de one pager. One pager? O que é isso? Se prepara aí que eu vou explicar tudinho, que vai bastar uma página para você concorrer a esse prêmio, um concurso e 1 hora de mentoria comigo. Bom, o curso Conte Sua História, Cure Sua Vida, atualmente ele está com um preço promocional de R$ 298. E 1 hora de mentoria comigo tem um valor de R$ 750. Então, só esse prêmio ele já vale mais de R$ 1.000. R$ 1.050. Então é um prêmio que vale muito a pena, mas o mais importante do que o valor monetário dele é que ele vai abrir você para as portas da criação e o que é mais interessante, mais importante, a criação da própria vida. Você vai aprender dessa jornada que se inicia com o curso Conte Sua História, Cure Sua Vida, a escrever o roteiro da sua vida, daquela vida que você quer e merece viver. E agora, antes da gente saber o que raio de one pager é isso, chegou aquela hora que você pode dar aquela curtidinha, que você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos. Então, chegou a hora de ser legalzinho comigo, porque eu tô sendo super legalzinha com vocês. E não é só isso, não. Eu ainda vou dar um template, vou deixar aqui de bandeja de prata, um template para vocês fazerem o logline com a história que vocês querem, desculpa, para vocês fazerem o one pager com a história que vocês querem contar, sem precisar queimar muito neurônio, tá? E por que eu falei de logline? Porque esse one pager, que é o resumo dessa uma página, que é a história toda em uma página, você tem, primeira coisa, você vai ter o título e o logline. Aí você vai me perguntar, o que é logline? Logline é uma ou no máximo 2 linhas resumindo a história, ok? E tem uma aula, eu vou deixar uma aula aqui que você vai poder entender como fazer um bom logline. Isso parece que é simples, mas não é simples. Inclusive, quanto mais a gente resume, mais, não vou falar que é complicado, mas desafiador para encontrar as palavras certas para transmitir o recado que a gente quer que o outro lado entenda. E antes de explicar como fazer esse one pager, eu queria dizer para vocês que ele é muito usado na indústria cinematográfica, é um termo da indústria cinematográfica que eu não conhecia até entrar nesse meio, né? E saber fazer isso
com maestria, porque o que você quer com essa uma página? Você quer capturar a atenção do seu leitor, no caso, um produtor. Um produtor, ele não tem tempo, mesmo um agente, de ler pilhas e pilhas de roteiros para chegar à conclusão lá na metade da leitura, que vai, sabe, lá para 100 páginas, 70, descobrir que ele não está interessado, que aquela história não tem fim, que ela não tem pé e cabeça, que ela não é bem amarrada. Então, existe o one-pager, que ele lê em uma página e vê se aquilo ali, se aquela história, se a maneira como a pessoa, o escritor, transmitiu aquela história, se aquilo ali vai ter interesse comercial para fazer um filme, para produzir um filme. O mesmo princípio também se aplica para um livro, né? Você pode consultar o teu agente com um one page. Olha, eu queria contar a história de uma menina assim assado, que sofre isso, que acontece aquilo e que termina assim. Então a história precisa ter princípio, meio e fim. Isso é ponto pacífico. Nenhuma história que começa linda, maravilhosa e não chega a lugar nenhum merece ir para uma tela de cinema ou merece a publicação de um livro. Aquilo ali vai causar uma frustração no leitor ou no espectador, concorda? Então, o logline é isso, são essas duas linhas no máximo, traduzindo a essência da história. Existe uma aula que vai ser subida em breve, explicando bonitinho como fazer um logline, quais elementos que devem entrar, quais elementos que não devem entrar. Agora, prosseguindo com o nosso one pager, você vai colocar o título, o nome do autor e, muito importante, o contato do autor. Porque você imagina um produtor, um agente que está ali, ou eu que vou ler os one pager que vocês vão me mandar e tô com aquilo e não... Gente, que maravilha, quem é essa pessoa mesmo? Aí eu vou ter que procurar no e-mail. Então não tem essa dificuldade, você já tá ali na mão, naquela página tem o nome do autor, da autora e o contato para entrar em contato imediatamente assim que o produtor, o agente, ou eu, no caso que vou ler, já tiver sido capturado pelo encanto, estiver fascinado com essa história. Então, o one pager pode ser resumido em 3 parágrafos, ou melhor, em 3 atos: apresentação, confronto e resolução. Esses são basicamente os 3 atos do arco de uma história. Tá. Então, o que entra na apresentação? A apresentação, você vai apresentar o protagonista, que é o personagem principal, o mundo em que ele vive, e ele vai terminar com o principal acontecimento, que no meu curso também eu falo muito, que é o incidente incitante. O incidente incitante, brevemente aqui, é aquele ato, é aquele acontecimento disruptivo que muda completamente o mundo do protagonista, o mundo do personagem. A partir daquele momento, nada mais será igual como antes. Não adianta querer negar, não existe. Aquilo ali muda todo o cenário. Explosão de uma guerra,
Tem vários exemplos, mas no template que eu tô entregando aí para vocês de bandeja de prata, a história que eu escolhi para escrever em uma página, até porque é uma história grande, só para dizer, ai, não dá, minha história não dá para escrever em apenas uma página. Eu escolhi o Titanic, que é aquele filmão, né? Eu escolhi porque é um filme que todo mundo, sabe, grande parte das pessoas, a maioria das pessoas assistiu, e é um filme longo. Então não vem me dizer se você pode colocar o Titanic em uma página, em one page, então você pode colocar o resto. Bom, a segunda parte que é o meião do filme, onde você vai descrever os principais conflitos, os momentos mais difíceis para o protagonista, mostrar como que a situação se complica, qual é o ponto mais baixo daquele personagem, sabe, quando ele já tá afim de entregar os pontos, já não aguento mais, entendeu? E tem o exemplo do Titanic nesse template também. E finalmente a gente chega no terceiro ato, ou na resolução, que quando eu falo primeiro, segundo, terceiro ato, é quando você escreve um filme mesmo, é um livro, você vai pensar em atos. Claro que aqui você está apenas resumindo cada um, né? E então você vai contar como a história termina, o desfecho, o protagonista volta mudado, tá? Não existe história boa que o personagem, durante todos esses desafios, tudo que ele passou, ele chega no final e a mesma pessoa não aprendeu nada com aquela jornada, né? A jornada do herói. Isso tudo aqui, esse one page, eu escolhi isso. E escolhi para premiar com o meu mini curso Conte a Sua História, Cure Sua Vida, porque é um desafio, também é um desafio. Não pensa que porque é uma página que é tão simples, que é tão fácil. E a história que me emocionar vai ganhar o curso, e eu fiz questão de premiar também com uma hora de mentoria, porque eu quero conhecer esse personagem que é você, o vencedor, né? A sua história, e quero te ajudar a desenvolver. Quero ajudar, aliás, a todo mundo que tiver vontade, que tiver interesse em desenvolver as suas histórias ou as histórias de outras pessoas que você sente uma necessidade, uma curiosidade de contar ou de imaginar, né? Hoje, agora eu vou dar aqui, fazer um recreio aqui. Hoje eu tava pensando, eu não sei, tem muitas, não vou nem falar colegas, porque são amigas minhas mesmo, jornalistas, que estão no meu grupo de WhatsApp. E com certeza que muita gente, principalmente essas pessoas, leram uma reportagem, leram uma matéria que saiu era uma história assim, meu Deus do céu. Era um casamento, os noivos felicíssimos e tal. E o noivo já tinha casado, estavam ali na festa, na comemoração, ele colocou uma tulipa dentro do bolso. E aí eu acho que ele caiu, eu sei que quebrou e cortou aquela veia fundamental que médicos me contem, e ele morreu na hora. Cortou a veia ali na virilha e ele cortou na hora. O cara botou um copo, uma tulipa, dentro do bolso no dia do casamento dele, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso ali, hoje eu me lembrei dessa história, falei, gente, que história, né? Que história. Aí comecei a imaginar, e se esses noivos tivessem se conhecido, fosse um namoro desde que eles eram crianças, sabe?
E aí finalmente chegou aquele momento e acontece um negócio desse. Aí fiquei imaginando toda a história dessa noiva, né, que fica viúva da festa do seu próprio casamento. Ou seja, uma coisa, né, surreal. Ela ficou viúva na festa de casamento, na comemoração do casamento dela. E obviamente ela vai passar por uma jornada interna, né, e externa, até ela conseguir se recuperar de um trauma desse, pelo amor de Deus, né? Eu espero que ela tenha se recuperado, porque senão a outra possibilidade é uma super tragédia grega, assim, né? Melhor nem Édipo, uma coisa assim, melhor nem pensar nisso. Então, ela com certeza ela vai ter muitos altos e baixos, até que vai... Então, esse momento, voltando aqui, rewind, que o noivo morre, aquilo ali é um incidente incitante. É o que se chama um incidente incitante. É um acontecimento inesperado, completamente imprevisível, né? Nesse caso, né? Nem uma coisa, um tsunami, uma coisa assim que não tem como fingir que aquilo não aconteceu e continuar casada, viver a vida normal. Aquilo ali é um ato, é um acontecimento absolutamente disruptivo. E essa pessoa, essa mulher, ela vai ter que passar aí por um processo que não tem como negar, né? Até ela se recompor, ela se reinventar, ela se reestruturar e ter um desfecho feliz, eu espero, né? Eu ia até falar dentro da medida do possível, mas não, para ter um desfecho feliz e quantas coisas que ela pode até aprender, né? O que isso quis dizer para ela. Enfim, isso aqui não é uma divagação, isso aqui foi uma coisa que eu estava preparando. Falei, o que eu vou falar sobre o One Pager, não sei o que. E muita gente fala, mas a minha vida não tem nada de interessante. Isso aí não é verdade, toda a vida tem coisas interessantes, né? Aliás, eu até acabei de assistir agora uma série maravilhosa chamada Normal People, né? Pessoas normais. E toda a vida tem tudo de... Agora me lembrei também da Grande Família. Tudo tem interessante, tudo é... me lembrei de uma coisa importantíssima. Importantíssima, ainda bem que eu falei da Grande Família, que é a comédia, me lembrei. Nesse One Pager, você vai ter que, mais do que dizer qual é o gênero, né? Comédia, tragédia, tragicomédia, animação, mais do que tudo isso, você vai ter que transmitir através das suas palavras para a pessoa que vai ler o tom. Então, se for uma comédia, você não vai fazer, a tua descrição, esse resumo, que é o One Pager, ele não vai ser em tom de muito sério, de lamentação. Então, você já tem que transmitir a sua habilidade com comédia, né? A mesma coisa para um filme de terror. Você tem que poder transmitir um certo suspense. E finalmente, para terminar, porque eu me lembrei de outra coisa, é como se fosse um teaser escrito. Sabe aquele teaser que você assiste antes do filme começar no cinema? Você assiste ali, só que é escrito. E agora eu vou olhar aqui para ver se eu não me esqueci de nada, né? Porque cada hora que eu vou falando uma coisa, eu vou me lembrando de outra. Sobre o concurso, já estou me lembrando que eu não disse que vocês têm 2 semanas, sem ser a próxima quarta-feira, a outra. Então, hoje é dia 3 mais 7, 10. No dia 17, vou conferir aí na agenda, mas vai estar tudo bonitinho, explicado na descrição desse vídeo. Então, né?
3 mais 7, 10 mais 7, 17 de setembro para entregar no meu e-mail, que também vai ficar aqui na descrição, mas que eu vou falar agora, que é ticiana@ticianaazevedo.com. Quem escrever Ticiane, que não é meu nome, só de bobeira vai perder, tá? Ticiana é TICIANA, @ticianaazevedo.com. Então, enviar sua história em uma página até o dia 17 de setembro, pode ser digitada ou manuscrita. Quem botou isso aqui? Não, senhor. Ela é digitada, ela tem que ser digitada, ela tem que caber em uma página não é uma página e meia, não são 2 páginas, é uma página. A história tem que ter princípio, meio e fim e conflito. E incidente e incitante, que é o que vai causar o conflito. O resultado vai ser divulgado uma semana após a entrega, ou seja, na outra quarta-feira, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dia 24 de setembro será anunciado também aqui no YouTube o vencedor. E mais, critérios de avaliação, verdade, emoção, autenticidade. Se eu perceber que tem isso, não é para escritor profissional. Você que nunca escreveu nada além de uma listinha de supermercado, você é a pessoa certa. Eu quero que você me conte a sua história, porque se você fosse um roteirista, um escritor profissional, você não precisaria disso, tá certo? Não precisaria nem estar explicando, nem você estaria ouvindo tudo isso. Então, se você sentiu esse chamado, vem comigo, tô esperando uma página. Eu não sei como falar isso em português. História em uma página, eu acho que é a melhor tradução livre. E tô aqui aguardando.